Graças a Deus, crianças, chegamos ao momento da lição bíblica, um momento muito especial. Estamos aqui com as crianças que vão também aprender a lição de hoje, que está no livro de 2 Reis, capítulo 20, de 1 ao 11. Pega a tua Bíblia em casa, não deixa ela guardada na estante não, tá? Pega a tua Bíblia e nós vamos aprender essa história linda que fala do poder do nosso Deus. E as crianças aqui também já estão com a Bíblia, já abriram e nós vamos contar essa lição maravilhosa de hoje, que é sobre um rei. Deixa eu perguntar às crianças aqui, vocês poderiam me dizer o nome de algum rei da Bíblia que vocês já ouviram falar ou já leram na Bíblia? Diz pra mim, Danilo. Rei Davi. Rei Davi, muito bem, Danilo. E você, Ingrid? Rei Salomão. Rei Salomão. Foram reis muito importantes, não foi? E hoje nós vamos falar sobre um outro rei muito importante lá em Judá, que está aqui no livro de 2 Reis. É o rei Ezequias. Isso mesmo. Como era o nome do rei, crianças? Ezequias. Ezequias. Esse rei era um rei muito importante. Sabe por quê? Ele foi um rei muito bom. Vocês já ouviram falar que haviam vários reis que eles não agradavam muito a Deus, né? Faziam coisas que desagradavam a Deus. O pai desse rei aqui se chamava Acais. E ele era um rei muito malvado. Era um rei que adorava ídolos. Era um rei que não agradava o coração de Deus. Mas Ezequias não. Ezequias era um rei muito bom, que Deus levantou ali na nação de Judá. E a Bíblia vai nos contar que o rei Ezequias, ele naquela época, ele restaurou aquele templo, ele trouxe de volta a comemoração da Páscoa, ele tirou os ídolos que o pessoal adorava de Baal. Ele foi um rei que purificou o templo do Senhor. Ele foi um rei importante ou não foi, crianças? Digam aí. Foi. Foi sim, porque ele andou em retidão com o nosso Deus. Ele era um rei muito obediente e um rei bom para o seu povo, que fazia o povo adorar a Deus, se voltar para Deus. Então, o rei Ezequias é um rei que a gente está falando hoje, que é um rei importante de ser lembrado. Sabe, crianças? O rei Ezequias, depois de algumas batalhas com alguns exércitos, principalmente a Síria, né? Ele brigou lá com aquele povo, mas Deus deu vitória a ele sobre aqueles povos. E ele depois disso, ele ficou doente. A Bíblia conta, lá no capítulo 20 de 2 Reis, que ele começou a ficar doente. Apareceram umas úlceras no rei Ezequias, umas feridas em seu corpo. E o rei ficou muito, gravemente doente. Crianças, é tão ruim ficar doente, né? Você já ficou doente em casa e a mamãe teve que dar remédio, levar para o hospital. Tem crianças que ficam internadas, não é? Tem que tomar soro. É muito ruim ficar doente. Ninguém gosta de ficar doente, né? Vocês aqui já ficaram doentes? Já? E ficaram bom rápido ou demorou muito para ficar bom? Demorou um pouquinho. Demorou, foi? E aí, Ingrid, qual é a sensação de ficar doente? É boa ou ruim? Ruim. Ruim, não é? Você às vezes não quer comer, tem que tomar aqueles remédios, às vezes que tem um gostinho ruim, não é verdade? Mas é necessário para ficar bom, para ficar curado, não é? E você, Danilo, já ficou doente de quê? Conta para nós. Gripado. Já ficou gripado? E tossindo. E tossindo, né? E é horrível, não consegue dormir, é muito ruim. Mas o rei Ezequias, ele ficou doente de uma doença muito má, uma doença muito grave, uma doença quase que incurável. E ali ele ficou deitado na cama, prostrado mesmo. Era muito sério a doença do rei Ezequias. E aí, como Ezequias era um homem de Deus, que servia a Deus verdadeiramente, Deus enviou um profeta para falar com Ezequias e entregar uma mensagem. Crianças, qual seria essa mensagem, hein? Que o profeta foi levar para o rei Ezequias.
Vocês sabem o que é que o profeta faz? O profeta, vou explicar para vocês, o profeta é aquele que traz a mensagem do Senhor, que ele vai entregar aquilo que Deus quer falar para nós. E ele se utiliza dele para falar o que a gente precisa saber. Então, o profeta era chamado de Isaías. Qual era o nome do profeta, crianças? Isaías. Isaías, isso mesmo. O profeta Isaías foi lá, no palácio do rei, entregar a mensagem que Deus havia mandado para Ezequias. E quando chegou lá, vocês acham que Deus mandou uma mensagem boa ou a mensagem não foi muito boa? O que é que vocês acham? Boa. Foi boa? Não foi muito boa? Não foi muito boa. Danilo está dizendo que foi boa. E Ingrid está dizendo que não foi muito boa. E você de casa? Você já leu essa passagem bíblica? E sabe se a mensagem foi boa ou não foi muito boa? Vamos lá, pega a tua Bíblia e vamos lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, né? E vamos para o versículo 2, que ele diz assim, o Senhor diz, o versículo 1, o Senhor diz, põe as tuas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Olha só, crianças, que mensagem o Senhor mandou. Eu acredito que talvez o rei estava esperando uma mensagem boa, de cura, não é? Mas o Senhor, dessa vez, estava dizendo a Ezequias que ele iria morrer. Imagine você receber uma mensagem de Deus dizendo que você vai morrer. Como é que você ficaria, crianças? Triste. Triste, não é? E você, Danilo? Ficaria desesperado? O que você faria? Chorando. Ia chorar, né? Foi exatamente o que o rei Ezequias fez. Ele foi chorar. Ele ficou muito triste. A Bíblia diz que ele colocou o rosto na parede e começou a chorar. A sua alma ficou muito angustiada, porque ele não acreditava que iria morrer. Ele estava doente, mas ele achava que poderia ficar bom. Não é assim? Mas Deus disse que não. Olha, Ezequias, organiza a tua casa que você vai morrer. E ali ele, profundamente triste, orou ao Senhor. Tem pessoas que quando estão tristes não oram, né? Quando estão desesperados, talvez o médico tenha dado um diagnóstico de morte para você que está em casa. E você ficou desesperado e não soube o que fazer. Mas aprenda como o rei Ezequias fez. Ele orou ao Senhor e falou ao Senhor que ele era reto diante dele, que ele tinha feito tudo conforme o Senhor havia mandado, que ele tinha purificado o templo, que ele tinha feito coisas boas. E ele não queria morrer naquele momento. Ele queria que Deus o curasse. E ele começou a falar com o Senhor, que andava em retidão com ele. Ah, crianças, que coisa linda. Ele em momento nenhum reclamou. Em momento nenhum ele falou contra o Senhor. Ele se humilhou na presença de Deus, com o coração contrito, triste, mas pedindo ao Senhor que olhasse para ele e que visse que ele tinha sido um homem muito bom e obediente ao Senhor. E vocês acham que Deus ouviu a oração de Ezequias? Sim. Sim, porque o Senhor, ele sempre nos ouve. Ele sempre está pronto a nos ouvir. Às vezes, a resposta de Deus pode ser sim e pode ser não. Mas independente do que ele falar, ele continua sendo Deus e continua sendo soberano. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, mas é assim que Deus faz. Então, naquele momento que ele estava orando, o Senhor falou com o profeta Isaías. O profeta Isaías nem conseguiu sair do palácio quando Deus disse: Isaías, volte lá e fale, entregue uma mensagem a Ezequias. O que será que Deus falou para Ezequias? Será que Deus ia curar ele? Será que não, que ele iria morrer? Fique conosco, tá? No próximo bloco, quando a gente voltar, nós vamos contar o final dessa história para você. Voltamos, crianças, para continuar essa linda história sobre o rei Ezequias. Será que alguém quer saber o que foi que aconteceu? Sim. Querem saber?
Sim. Vamos lá, vamos voltar aqui para o capítulo 20 de 2 Reis, onde Deus falou com o profeta Isaías e disse para ele voltar, não é? Voltar, não ir embora do palácio, pois ele precisava voltar com uma mensagem para o rei Ezequias. E o que será que ele disse? A Bíblia vai nos contar, no versículo 5 do capítulo 20, que ele voltou lá, disse, olha, Ezequias, ou Isaías, volte lá em Ezequias e diga o seguinte: eu, o Senhor Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vejam só, crianças, que mensagem gloriosa Deus mandou para o rei Ezequias. Deus estava querendo dizer que iria curar o rei Ezequias. E aí ele voltou lá, porque depois daquela oração, o rei Ezequias moveu o coração do nosso Deus. Ah, crianças, como é bom mover o coração de Deus. E foi o que aconteceu. Chegando lá, o profeta Isaías voltou e disse a ele, olha, o Senhor mandou dizer que você não vai morrer mais. E você ainda vai ganhar mais 15 anos de vida. Olha só, ele ia viver mais 15 anos. Como o nosso Deus é bom, não é, crianças? Sim. O Senhor, além de curar, ainda deu mais anos para o rei Ezequias reinar e viver na presença de Deus, por conta da oração que ele fez. E ali, o rei Isaías mandou que pegassem uma pasta de figo. Figo era um fruto daquela época, sabe, crianças? Pegasse aquela pasta daquele fruto e passasse nas feridas do rei Ezequias. E ali, o rei Ezequias ficou curado, não tinha mais nenhum mal sobre ele, não é? Mas o rei Ezequias ainda disse assim, olha, será que eu vou voltar mesmo no templo, como o Senhor disse, em 3 dias? Eu gostaria que o Senhor me desse um sinal de que Ele realmente me curou. E ali ele pediu, crianças, porque ele tinha intimidade com Deus. Como é bom a gente caminhar com o Senhor, não é? Ir para sua casa, orar, ler a palavra, buscar a Deus com sinceridade. E Deus, Ele atende a nossa oração. E Ele atendeu. Ele deu um sinal ao rei Ezequias. Qual será esse sinal, crianças? Vocês já leram aí? Imagina o que foi que Deus fez. Ele pediu que Deus fizesse com que o tempo retrocedesse, voltasse. Olha só, crianças, que coisa difícil, não é? Deus perguntou, o profeta Isaías perguntou para ele, você quer que o relógio vá para frente ou vá para trás? Que o tempo ande ou que o tempo retorne? E aí o rei Ezequias disse assim, não, o tempo já anda para frente, não é, naturalmente. Eu quero que o tempo volte para trás, que ele retroceda. Então, crianças, vocês acham que Deus fez o tempo voltar ou não? Sim. Sim, pois nosso Deus, ele é poderoso e ele fez com que o tempo retrocedesse, voltasse às horas. Olha só, imagine só, você tá lá olhando o relógio e de repente o relógio voltar no tempo. Como é que pode, não é? Mas o nosso Deus, Ele pode isso e muito mais, pois Ele manda no tempo, Ele manda nas horas, Ele manda em tudo. E esse foi um grande milagre que o nosso Deus realizou na vida do rei Ezequias. E o Senhor também pode fazer isso em nossas vidas, pois Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Talvez você pense que algo seja impossível para Deus, que Deus não possa curar uma doença que o médico já condenou, que Deus não possa fazer algo que é quase impossível acontecer. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Basta que a gente ore, que a gente busque ao Senhor, pois Ele pode fazer. Então, o rei Ezequias, ele foi curado e voltou para o templo assim como ele desejou, para continuar fazendo
a vontade do Senhor. E é assim que Deus faz nas nossas vidas, crianças. Se vocês forem crianças que ora, que busca ao Senhor verdadeiramente, que vivem em oração. E não é só aquela oração de agradecer pelo café da manhã, só pelo almoço e no outro dia já não ora, e não dobra os joelhos, sabe? E não faz aquele momento de falar com o Senhor. Não é assim. A gente precisa orar sem cessar, porque a sua palavra nos ensina desta maneira. Às vezes a gente reclama que o Senhor está demorando, que algo não está acontecendo, aquilo que você tem pedido ao Senhor. Mas você precisa orar sem parar, porque a oração, ela move o coração de Deus. E como Ele fez na vida do rei Ezequias, Ele também pode fazer na sua vida, porque nada é impossível para o nosso Deus. Então, quando for para a igreja, crianças, dobra o joelho. Quando a tia do COI disser para você, vamos orar alguns minutinhos, né? Pela família, por salvação, vamos orar por cura, por libertação. Se derrame na presença de Deus e ore verdadeiramente, para que o Senhor, Ele possa te ouvir. E neste momento também, nós queremos te apresentar, não é? Esse Deus maravilhoso, que criou todas as coisas, que criou o céu, que criou o mar, que fez tudo para nós. É o Deus que parou o tempo e que retrocedeu o tempo na vida de Ezequias. Esse Deus que criou um céu de luz para nós, de ruas de ouro, de muro de cristal, um céu que é infinitamente maravilhoso, que não tem dor, que não tem pranto, um céu de paz e um céu que não tem doença, crianças. Lá não tem mal, lá só tem coisas boas. E foi Deus que criou esse céu para nós. Só, crianças, que às vezes o pecado, ele faz com que a gente, se afaste de Deus. E aí a gente fica distante desse céu. Sabe, se o rei Ezequias fosse um homem que vivesse em pecado, talvez ele não tivesse orado ao Senhor e pedido para ser curado, né? Mas como a gente precisa estar com o coração limpo, sem pecado, sem máculas, né? Um coração reto diante do Senhor, para poder um dia a gente chegar no céu. Então precisamos cada vez mais andar em santidade com o Senhor, para que as nossas vestes estejam limpas e puras e santas, para que um dia a gente possa morar nesse céu que Tia mostrou para você. Quando a gente anda com Jesus, né? Porque foi Ele que veio para morrer por nós na cruz, que derramou o seu sangue precioso por mim e por você, para purificar de todo o pecado. Ele veio para que a gente tivesse salvação e para que a gente possa andar com Ele, dando frutos cada dia mais e crescendo com o Senhor Jesus. Assim como o rei Ezequias fez, ele deu frutos e ele foi um exemplo de rei na presença do Senhor. Você também quer ser assim, criança? Você também quer andar com o Senhor como Ele andou? Eu te convido a aceitar a Jesus como Salvador. E a partir de hoje, viver com Ele, desfrutar dos milagres que Ele tem para você. Então eu te convido, você, mamãe, papai, você que ouviu essa lição hoje, feche os seus olhos comigo, que nós vamos orar para que Jesus entre na sua casa com salvação. Senhor Jesus, Deus Pai maravilhoso, te apresentamos, Senhor, cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse programa neste momento, que neste momento decidiu te aceitar como o único e suficiente Salvador, Senhor. Que o Senhor possa entrar nessa vida com cura, com libertação, Senhor, e com milagres. Pois nós ouvimos aqui que o Senhor é um Deus que faz maravilhas e que não há impossível para ti, Senhor. Que o Senhor pode fazer o tempo voltar, que o Senhor pode parar o tempo em favor dos seus. Então que o Senhor possa entrar com salvação, libertar essa família e realizar um grande milagre, que é o da salvação. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém!